Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. E o povo desta localidade eu vos cumprimento com um bom dia de salvação. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu gostaria de ler aqui uma palavra, a qual foi lida no início, que está escrito no Evangelho de São João, no capítulo de número 14, no versículo de número 6, que nos diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia Sagrada nos declara, lá no livro do Gênesis, o livro da criação, no capítulo de número 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja trevas, e houve trevas. E assim Deus falou, e tudo se cumpriu conforme a sua palavra. E a Bíblia Sagrada nos declara, no livro do Gênesis, no capítulo de número 2, o versículo de número 7, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito uma alma vivente. E a Bíblia nos declara que Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora. E a Bíblia diz que Deus deu um sono profundo em Adão, e tirou uma das suas costelas e fez a mulher. E a Bíblia Sagrada nos declara que o homem e a mulher estavam ali no meio do paraíso. Só que Deus falou para o homem dizendo, de toda árvore do campo tu irás comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal tu não comerás, porque certamente no dia que tu comeres, tu morrerás. O homem foi colocado, a obediência do homem foi colocado à prova, mas a Bíblia Sagrada nos diz que a serpente enganou a mulher, enganou o homem, e o homem desobedeceu o primeiro mandamento de Deus, a qual é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E como o homem quebrou o primeiro mandamento, Deus falou para o homem assim: tu vai comer do suor do teu rosto, e a mulher terá dores de parto para ter filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada também nos declara que como o diabo enganou o homem, lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, Deus também lançou uma promessa para o diabo, que da semente da mulher iria nascer um varão que iria esmagar a cabeça da serpente. E a Bíblia Sagrada nos declara que muitos homens nasceram sobre esta terra. A Bíblia Sagrada nos declara que antigamente, no Antigo Testamento, quando o homem pecava diante de Deus, era derramado o sangue de um animal para que através daquele sangue o homem novamente tivesse comunhão com Deus. Mas a Bíblia diz que é impossível que o sangue de animais tire pecado. E a Bíblia nos diz, lá em João capítulo 3, o versículo de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, está escrito: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. E a Bíblia diz que Jesus nasceu, ele percorreu por esta terra, ele cumpriu o seu ministério. E a Bíblia nos declara que onde Jesus passava, milagres aconteciam. Por onde Jesus passava, se tivesse morto, tinha de ressuscitar.
E a Bíblia diz que ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e também na terra. Jesus, ele tem todo o poder. Eu não sei qual é a situação que você está passando, eu não sei qual é aquilo que você está enfrentando na sua vida. Quem sabe você tem um problema que você pode dizer que não há mais solução, mas eu quero te dizer que o Deus a qual nós servimos, a Bíblia nos declara que ele traz à existência aquilo que ainda não existe. O Deus a qual nós servimos, a Bíblia diz lá em Lucas 1:37 que para ele nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus, ele veio a esta terra, ele morreu para se cumprir aquilo que estava escrito acerca dele, mas ele prometeu que um dia irá voltar para buscar os seus escolhidos. Vai acontecer o arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. E como que eu posso afirmar isto? A Bíblia diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe, mas unicamente meu Pai que está nos céus. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e toda aquela nação pereceu, porque não deram crédito à palavra de Deus. A Bíblia nos declara: passarão os céus, passarão a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus, ela se cumpre a cada dia. A Bíblia diz que uma época esta terra foi destruída por água, mas a Bíblia diz que desta vez será destruída através do fogo. A igreja vai ser tirada desta terra. Aí a Bíblia nos declara que vai acontecer 7 anos, 3 anos e meio de paz e prosperidade, mas depois vai se manifestar o anticristo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba conforme as suas obras, conforme aquilo que tiver feito por meio do corpo, quer seja bom, quer seja mau. Todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. A Bíblia diz que tinha um homem que ele tinha muito dinheiro, ele tinha muita riqueza, e ele falou assim: come e bebe minha alma, porque tenho depósito para muitos dias. Mas veio a palavra de Deus para ele dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que é que tu tens preparado? O que você tem feito para Deus? Porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, o versículo 9: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e dentro do seu coração você crê que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a justiça, e com o coração se crê para a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o versículo 12 nos diz: e nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só existe salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele derramou a sua última gota de sangue ali na cruz, para que nós sejamos salvos. E a Bíblia nos declara que quando ele foi ali para ser crucificado, colocaram 2 malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E um daqueles malfeitores disse assim: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti e salva nós também.
Mas o outro falou: tu não temes a Deus, visto que este aí está aqui, ele nenhum mal fez. E aquele ladrão falou para ele dizendo assim: o Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que eu quero dizer com estas palavras: não importa aquilo que você fez no passado, não importa a situação da tua vida, se você entregar a tua vida para Cristo, você será transformado pelo poder que há na palavra de Deus. Porque a Bíblia Sagrada nos diz, lá em 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A Bíblia diz: Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, notifica a todos em toda parte que se arrependam, porque Ele tem determinado um dia que há de julgar o mundo por meio do varão que Ele destimou. Nós estamos na sexta dispensação. A primeira dispensação é a dispensação da inocência, quando o homem estava lá no Éden, sem pecado. Depois que o homem pecou, entrou na segunda dispensação, a dispensação da consciência. Depois vem a dispensação do governo humano. Depois vem a quarta dispensação, a dispensação patriarcal. Depois vem a quinta dispensação, a dispensação da lei. E nós estamos na sexta dispensação, que é a dispensação da graça. Nós estamos na graça, porque a Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não merecíamos ser salvos, mas a Bíblia diz, lá em Romanos 5, versículo 8, que Deus provou seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí se cumpre na nossa vida aquilo que está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. E ainda falta a sétima dispensação, a qual vai ser a dispensação milenial, onde iremos reinar com Cristo durante 1000 anos. E nesta manhã eu te convido, você que está passando aí na rua, a Bíblia diz: se hoje ouvides a voz do Espírito de Deus, não endureçai os vossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. Venha fazer parte desse povo escolhido. Louvado seja Deus. Se Jesus pedir a tua alma hoje, para onde tu vais, você está preparado. O caminho é Jesus. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus prepara o homem e leva para os céus. Se você está enfermo aí, você creia que Ele pode te curar. Se você está desenganado pelos médicos, aonde você estiver, creia que Deus é aquele que dá a última palavra. Jesus Cristo está voltando. Desperta, ó tu que dormes. A Bíblia diz que naquele grande dia Ele vai colocar os seus escolhidos à sua direita, e Ele vai dizer assim: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu estive com fome e deste-me de comer, porque eu estive com sede e deste-me de beber, porque eu estive nu e me vestistes. E muitos perguntarão naquele dia: quando foi que tu estava com fome e nós te demos de comer? Quando foi que tu estava com sede e te demos de beber? E Jesus vai dizer: quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste.
A Bíblia diz em São João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei uma outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde ele estiver, estejais vós também. E o seu discípulo perguntou: para onde tu vais e como poderemos saber o caminho? E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele também disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro, e fora de mim não há Deus. Tem muitas pessoas que não creem na divindade de Cristo, mas lá em João capítulo 10, versículo 30 está escrito: eu e o Pai somos um. Lá em Colossenses está escrito que foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele fosse em Jesus. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8 em diante, diz: ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que naquele grande dia todo joelho vai se dobrar e dizer: só o Senhor é Deus. Todos que passaram por esta terra, vai ter que se prostrar e adorar o nome do Senhor. Jesus vai voltar, tem muitas pessoas que dizem assim: Jesus veio a esta terra e mataram ele, se ele voltar aqui vai fizer com ele pior do que fez da primeira vez. É engano do diabo. A primeira vinda dele, ele veio como cordeiro mudo para morrer, mas na sua segunda vinda, ele vai vir montado num cavalo branco, e na sua coxa direita vai estar escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele vai vir para reinar. Graças a Deus. Louco, hoje pedirão a tua alma. O que tu tens preparado? O que você tem feito para Deus? Se só Jesus é o caminho, se só Jesus é a verdade, se só Jesus é a vida, para onde tu vais? Faça um exame de consciência. Onde você irá passar a eternidade? Onde você irá passar a eternidade? Só existem dois caminhos: céu ou inferno. Deus, ele não manda ninguém para aquele lugar. O homem vai pelas suas próprias escolhas, porque Deus deixou livre-arbítrio no ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo, e todo aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lá em João 11, 28, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim encontrarei descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E nesse momento, eu pergunto: onde está uma pessoa de coragem, que ouviu esta palavra e quer vir aqui na frente entregar sua vida para Jesus Cristo? Onde está a primeira pessoa de coragem? Tem pessoas que dizem assim: se a gente perguntar qual é a tua esperança, a minha esperança
é ganhar na Mega Sena que está acumulado e resolverá todos os meus problemas. Qual a tua esperança? A minha esperança é ganhar na Loteria Federal, achando que o dinheiro vai resolver o seu problema. Mas se você perguntar para esta igreja, qual é a tua esperança? A nossa esperança é a sua vinda, ó Rei dos Reis, vem nos buscar. Com dinheiro você compra a cama, mas não compra o sono. Com dinheiro você compra o remédio, mas não compra a saúde. Com dinheiro você compra a casa, mas você não compra um lar feliz. A morte, quando ela vem, ela não quer saber se é rico, se é pobre, se é bonito, se é feio. A morte, quando vem, ela só paquera para casar. Ah, dona morte, mas eu tenho meu filho para criar, não quero nem saber. Chegou o dia, você vai. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois da morte segue-se o juízo. Lá no Salmo 89, versículo 48 está escrito, que homem há que viva e não veja a morte. Chegou a hora, você vai. E o que você tem preparado? A vida é só em Jesus. E se não tem ninguém, eu agradeço a Deus pela minha oportunidade. E deixe-nos um convite. Quem sabe você ouviu esta palavra e você está tendo vergonha de vir aqui na frente, aí dentro do seu lar, porque a Bíblia diz que assim como a chuva que desce do céu para a terra e não volta mais para lá, assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas prosperará para aquilo a quem tem enviado. E assim eu deixo-vos o conselho: procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não tem a Bíblia, compre a Bíblia, leia a Bíblia e você verá aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém. Leia a sua Bíblia Sagrada. Toque os gibis profanos pela Bíblia Sagrada. As revistas pornográficas, toque elas pela Bíblia. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque nela contém a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia testifica da pessoa bendita de Jesus. Venha participar conosco das escolas bíblicas dominical. Temos em nossas congregações, em todos os domingos, a partir das 15 horas, estudo bíblico. Venha participar conosco. Deus quer e deseja que você seja um conhecedor da sua palavra. Bom, Isaías.